Amém, igreja? Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Abre suas Bíblias no livro do profeta Samuel. Livro do profeta Samuel. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Toda honra, toda adoração ao nosso Deus majestoso, digno de toda a nossa reverência, de todo o nosso amor, de toda a nossa adoração. A sua benignidade dura para sempre. Capítulo de número 16, livro de 1 Samuel. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer a Deus pela vida de cada um, pela vida da igreja, pela vida do nosso irmão visitante nesta noite. Que Deus esteja o abençoando, entregando a Ele aquilo que Ele veio buscar nesta noite aqui. Vou trazer ao Senhor como adoração e agradecimento. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Diz assim: entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tão pouco, disse ao Senhor a Samuel, disse: tão pouco esse Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e fez-o entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Louvado seja o nosso Deus. A palavra do Senhor nesta noite vem falar sobre um menino chamado Davi. Vocês já conhecem, já ouviram muitas e muitas mensagens. Vocês já ouviram que esse mesmo menino foi perseguido, mas que o Senhor sempre foi com ele. Vocês já ouviram falar aqui, nós já mencionamos que há 3 passagens na Bíblia que diz: Davi é segundo o coração de Deus, um homem, um servo, um ser de carne e de osso, uma criatura das mãos do Senhor. E o Senhor dá testemunho dele, dizendo que ele é segundo o seu coração. Também já ouvimos falar sobre os seus feitos, quando ele estava ainda cuidando ainda do rebanho do seu pai, da sua fazenda. Ele conta a história que veio um urso e tomou uma ovelha do rebanho. Ele foi atrás e tirou das garras do urso a ovelha e matou o urso, porque o Senhor, ele diz ainda: o Senhor é comigo, foi comigo. Ele diz ainda que um leão também veio e pegou uma ovelha, e ele também diz que ele foi até o leão, pegou pela barba e o matou e tirou as ovelhas das garras do leão, porque diz que o Senhor era com ele. E mais à frente nós vemos mais um feito, mais uma batalha de um gigante, onde um exército inteiro temeu diante daquele gigante. E ele foi, e ele diz que foi em nome do Senhor dos Exércitos. E ali então
ele veio então a ter um êxito contra esse gigante. Sabemos então que esse texto é bastante batido, mas a palavra do Senhor ela se renova bastante a ponto de penetrar as juntas e medula. Nesta época que nós lemos essa palavra, né, o rei, né, era somente através dos profetas que ele era ungido e era consagrado. E já existia um rei aqui chamado Saul. E nós vamos ver no capítulo de número 13 e o versículo também de número 14, que o Senhor fala para o profeta Samuel que rejeitou a Saul, o rei atual, por causa da desobediência dele. E vai falar para ele assim: já achei um homem para governar o meu povo segundo o meu coração. Isso está no capítulo de número 13. No capítulo de número 23, o profeta Samuel vai anunciar ao rei Saul da época, ao rei atual, dizendo para ele que o Senhor o rejeitou. E o versículo de número 22 do capítulo de número 15 vai dizer: porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que em se obedeça a sua palavra? Melhor é obedecer do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura do carneiro. Pois rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. O rei atual da época é o rei Saul, mas devido à sua desobediência, ele não obedeceu. O Senhor manda o profeta falar para ele que ele agora não será mais rei. E nós vemos que lá no capítulo de número 13, o Senhor fala: eu achei um príncipe para governar o meu povo segundo o meu coração. Se a Bíblia parasse ali, se ela terminasse ali com um ponto final, nós não saberíamos quem é esse rei. E só vamos descobrir a partir do capítulo de número 16, aonde o Senhor fala para o profeta Samuel descer até Samá, para então ali ungir aquele a quem o Senhor tinha escolhido. Mas o interessante é que o profeta, ele uns versículos antes do capítulo número 16, Deus fala: por que vocês ainda oram por Saul? Eu tenho rejeitado ele. Ou seja, Deus não queria nem conversa e nem a oração do profeta por aquele homem que o desobedeceu. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 34 que o profeta Samuel, ele vai e fala tudo aquilo para o rei Saul, e após ele ter falado, diz que nunca mais ele viu até o dia da sua morte, e diz que ele teve dó de Saul. O profeta Samuel, ele amava Saul, ele tinha um apreço por Saul, ele tinha uma afeição por Saul, ele gostava de Saul. E tanto que quando Deus fala para o profeta Samuel ir ungir outro rei na casa de Jessé, ele fala: ele um pouco ele tinha razão, mas um pouco era um sentimento que ele tinha pelo rei Saul. Ele diz: olha, o rei Saul vai me matar se souber que eu vou ungir outro rei. Porque naquele tempo os reis só eram através da unção que eles tomavam o trono. Tanto que o primeiro rei, né, do povo de Israel é Saul, né? O segundo rei do povo hebreu, mas o primeiro do povo de Israel é Saul. E então nós lemos a passagem onde Deus manda ele ir para a casa de Jessé. E quando ele chega lá na casa de Jessé, Jessé pergunta a ele o que ele veio fazer. Ele diz que veio sacrificar ao Senhor. Então tem um banquete agora. Eles vão agora comer carne, a família vão estar reunida. E agora você imagine você fazendo parte de uma família aonde vai ter uma festa, vai ter churrasco, vai ter alegria, vai ter a presença de Deus, que é o mais importante. O sacerdote estava lá, o profeta estava lá, porque ele tinha 3 ofícios. Samuel é o único da Bíblia que teve 3 ofícios: sacerdote, ele era juiz e era profeta. Somente Jesus, depois dele, vai ter esses 3 ofícios, com mais o ofício de rei. Jesus era rei por majestade. Então, queridos, nós imagine, você, teus irmãos, a tua família, você não é avisado, não te comunicam você.
Ou tem um churrasco lá em casa, eu deixo um dos meus filhos e não comunico com ele. Imagine você fazendo parte de uma família dessa e você não é comunicado que tem um churrasco dentro da tua própria casa, que tem uma festa dentro da tua própria casa. Foi isso que aconteceu aqui. Hoje eu quero falar para você das 4 rejeições de um menino chamado Davi. Primeiramente, a primeira rejeição de Davi vem na própria família dele. Os próprios irmãos dele, quando ele desce para ver a guerra, os irmãos falam: para o que é que você veio fazer aqui? Eu bem conheço a tua presunção. O que você veio? O pai de Davi tinha mandado ele levar queijo lá para o chefe, o general, levar leite na guerra, porque estava tendo uma batalha ali naquele momento contra os filisteus. E ele diz assim: meu filho Davi, vai ver lá como que está a guerra, e leva queijo, leva pães, e leva leite para os generais, para os chefes de 1000, de 10.000, de 100, e entrega para eles e me traz notícia da guerra. Quando os irmãos de Davi, aqueles que foram escolhidos para estar na guerra, vê ele e fala: o que você veio fazer aqui? Ele tinha uma rejeição da própria família. No Salmo 51, nós vamos ver que o próprio Davi escreve que em pecado, me concebeu a minha mãe. Ou seja, ali está dando a entender da rejeição de Davi. Eu quero dizer para você nesta noite que muitos de nós já fomos rejeitados pela própria família, já fomos rejeitados pelo próprio pai ou pela própria mãe, já fomos rejeitados por irmãos, e não é diferente por alguns parentescos, nós somos rejeitados. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, Ele não te rejeita, aleluia. Foi cantado um louvor aqui que descansa no braço dele, Ele não cansa de estar com os braços abertos esperando você. Você pode ser rejeitado pela tua família, você pode ter sido rejeitado pelo pai, você pode ter sido rejeitado pela mãe, pelo irmão, por seja quem for, mas Deus não te rejeita. Ele morreu com os braços abertos para salvar e acolher você lá na cidade maravilhosa, na Nova Jerusalém, lá na eternidade, aleluia. Davi vivia sozinho, ele vivia isolado no campo. Nesse churrasco onde o profeta Samuel, ele vai agora lá para sacrificar, e Deus manda ele ungir aquele quem escolher. Vê que a palavra que nós lemos diz que o Jessé passou seus 7 filhos. O primeiro dele passa a Abinadab. E quando o Jessé vê Abinadab, a Bíblia vai falar que ele falou: tão certo é esse que o Senhor escolheu. Ele viu que era o primogênito, era o mais forte, o mais virtuoso, ou talvez o mais belo, o mais alto, sobressaía os seus ombros diante dos outros. E ele então, quando o Senhor fala: não escolhi a esse, e aí o Senhor fala: porque eu não atento para a aparência, mas eu atento para o coração, aleluia. É por isso que quando chamam Davi, vão dizer que ele é ruivo. E Samuel escreve com muito carinho, de boa aparência, mas ele diz que ele tinha os olhos diferentes dos olhos dos outros. Ou seja, naquela região onde todos tinham uma pele escura, era diferente, era ruivo. Ou seja, a pele era diferente. E uma das coisas que ele tinha a sua rejeição é aí. E então nós vemos que Jessé, o pai de família, traz os seus 7 filhos para comer churrasco, mas não traz Davi. A família estava rejeitando. A família rejeitava, era ele que ficava no mato, era ele que ficava lá no deserto conduzindo as ovelhas. Mas Deus olhou para ele e falou: é esse, um menino segundo o meu coração, e vai ser príncipe sobre o meu povo, aleluia. Deus é aquele que tira do fim da fila e coloca aqui no início da fila. Deus é aquele que tira do fundo do poço e coloca aqui em cima. Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que renova, Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que fortalece, Deus é aquele que instrui, Deus é aquele que orienta, Deus é que traz a graça sobre a vida de cada um e faz com que a mulher estéril viva feliz com o filho e se assente à roda dos príncipes, aleluia. Nós vemos a primeira rejeição do menino chamado Davi, é a família que rejeitou. Mas a segunda rejeição, aleluia, dele é pelo profeta.
O próprio profeta, devido ao sentimento que ele tinha por Saul, ele agora rejeita, porque ele começa a falar, não, é Abinadab. Aí passa Abinadab, vem a Samar. Daí vem o Samar, vem o outro irmão. E não, então é esse. Se colocasse os 8 irmãos, primeiro veio 7, depois que veio Davi. Se colocasse os 8 irmãos ali, igreja, todos um de frente com o outro, e Samuel falasse o que o Senhor escolheu, o único que ele não iria escolher era Davi, aleluia. Mas Deus escolheu a Davi, porque o próprio Deus fala que eu não atento para a aparência, mas eu olho para o coração, aleluia. Ele olhou para Davi, se agradou de Davi, aleluia. O próprio profeta. Quantos não somos rejeitados também? Às vezes pela liderança, pela igreja, somos rejeitados, às vezes por obreiros, que olham para você e dizem que não vai dar certo, que você não canta bem, que você não prega bem, que não adianta você evangelizar, que não vai dar nada. Eu quero dizer que quem te escolheu foi Deus, não foi obreiro, não foi sacerdote, não foi diácono, diaconisa, nem presbítero, não foi pastor, mas foi Deus que te escolheu, foi Deus que olhou para você, aleluia. Dentre muitos que tinham aparência até melhor diante dos olhos dos homens, mas Deus olhou para você e viu que a tua aparência era melhor diante dele. É por isso que você está aqui nesta noite, aleluia. A terceira rejeição desse menino, que Deus falou que ele tinha, que ele era um homem segundo o seu próprio coração, aleluia. Vai quando ele desce a guerra, ele começa a perguntar o que está acontecendo. A palavra vai dizer que tem um guerreiro agora, aleluia, um guerreiro, um gigante chamado gigante Golias, que segundo a Bíblia a medida dele dava quase 3 metros de altura. A sua lança era, a sua espada, a lança era um eixo de tear. O seu escudo, um homem comum quase não aguentava a carregar. E esse homem se apresentava cedo e de tarde e dizia para o povo de Israel, para o povo de Deus, e gritava, tocava a corneta e dizia: se tiver um homem do povo de Israel para me enfrentar, e se ele me vencer, então nós filisteus seremos seus escravos, mas se ele não me vencer e eu vencer, vocês serão nosso escravo. E durante 40 dias, de tarde e de noite, esse guerreiro gritava, e não houve nenhum do exército do rei Saul, que tinha milhares e milhares de guerreiros treinados, capaz de dizer: eu vou, e nem o próprio rei, que na época o rei era o primeiro a estar na frente da batalha. Mas um menino franzino, de 17 anos, fraquinho, pequeno, talvez menor do que eu, ele chega e vê aquilo lá, ele vai para dar notícia ao seu pai da guerra, e ele fica sabendo, e ele começa a perguntar o que o rei vai fazer com aquele que enfrentar esse filisteu. Por que nenhum desses soldados enfrenta? É por isso que os irmãos deles falam: vai-te embora, vai cuidar das ovelhas, vai lá para aquele deserto. Ele sai e pergunta para um soldado: viu, o que é que o rei vai fazer? Aí o soldado diz: o rei diz que a quem derrotar o gigante, o rei vai colocar, a sua família não vai pagar mais imposto, e vai dar a sua filha em casamento. Quando Davi escuta aquilo, Davi pega e pede para se apresentar diante do rei Saul. E Davi vai até o rei Saul e fala para ele: eu quero enfrentar esse gigante, esse guerreiro que está afrontando o exército do Deus vivo. E o rei Saul é um pouco generoso com ele e diz: olha, filho, você não pode enfrentar ele, porque ele é homem de guerra, homem treinado. Ele não quis dizer assim: você é fraquinho, você não aguenta nada, você não aguenta um tapa, você não aguenta um empurrão de tão fraco que você é. Você quer enfrentar um homem que não existe na terra, de 3 metros de altura, um guerreiro que nenhum soldado do meu exército treinado quis enfrentar, nem mesmo eu, que sou acostumado com espada e escudo, não quis enfrentá-lo. Mas o rei Saul fala para ele: olha, filho, você não pode enfrentar, porque ele é treinado, homem de guerra, e você não é. Aí Davi começa a falar para ele: olha, meu senhor, eu cuido das ovelhas do meu pai no deserto. Veio agora um leão e tomou a ovelha do rebanho, pois eu fui após ela, e em nome do Senhor, o Senhor me ajudou. Eu peguei aquela ovelha e tirei das garras do leão e matei o leão. Mas também tinha um urso, e um urso também é grande, e ele de pé, ele dá quase 3 metros de altura. Ele não falou isso, mas ele contou que era um urso. E então o urso pegou a ovelha, e eu corri até ele, matei o urso e tomei a ovelha.
porque Deus era comigo. Quando ele insistiu, Saul falou: eu não tenho nada a perder. Saul pega e manda colocar agora a espada, o escudo, e agora manda colocar agora aquela roupa pesada sobre Saul, sobre o Davi. E Davi tenta caminhar com aquela farda, tenta caminhar com aquela espada, com aquele escudo, e não consegue, porque é muito pesado demais para ele. E ele fala assim: olha, eu não consigo caminhar com essa espada, com essa farda, mas eu vou. E o rei então concede. Quando o rei fala para ele assim: olha, você não é homem de guerra, você não é treinado. O próprio rei rejeitou a Davi, mas não sabia o que Deus era na vida de Davi. Porque um homem pode ser rejeitado pelo rei, pode ser rejeitado pela família, pode ser rejeitado pelo sacerdote, obreiro da igreja, por quem for. Mas se Deus está com ele, se Deus está com ele, não tem do que ele temer, não tem rejeição nenhuma que ele sofrer, porque Deus não o rejeita. E Deus agora está com Davi. Davi vai para a guerra porque o próprio rei rejeita ele. É a terceira rejeição de Davi. A primeira rejeição é a família, a segunda rejeição é do profeta, a terceira rejeição do rei Davi. Agora ele não é rei ainda, é um menino de 17 anos, é do próprio rei. E ele vai agora para a guerra, mas diz primeiro que ele passou num ribeiro. Aleluia. E ele pegou 5 pedras e uma alforje. E no capítulo de número 17, aleluia, no capítulo de número 17, versículo 40, a palavra do Senhor vai dizer assim: então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, lançando mão na sua funda, aproximou-se do filisteu, daquele guerreiro, daquele homem que estava desafiando o exército do rei Saul, e o exército de Deus vivo, como Davi estava falando. A palavra diz que ele pegou o seu cajado porque cuidava das ovelhas. Era aquele negócio que tem uma dobra que nem o cabo do guarda-chuva, porque a ovelha ela não enxerga mais que 10 ou 11 metros, e aí ele tem que corrigir ela, puxar, às vezes pelo braço ou pelo pescoço. Cajado dos pastores de ovelha da época era isso. Ele pega o alforje. O que é o alforje? Ou seja, ele coloca aquelas pedrinhas, nós chamamos aqui de embornar ou bocó, né, o nome matutino, ou seja, matuto do mato. Bocó era onde ele levava os seus pães, onde ele levava a sua garrafinha de chá, não existia café ainda na época, para quando ele ia cuidar das ovelhas. E ele vai somente com isso, olhando nós, a olhos humanos, para contra aquele guerreiro. Se nós olhássemos para Davi, você está dizendo que está indo para a morte, está indo para o seu suicídio. O que o menino aquele vai fazer? Esses guerreiros que tem escudo, que tem espada, que tem lanças, acostumado a treinar, lutar, quanto é tipo de luta da época, não foi ter coragem para enfrentar aquele guerreiro. Mas Davi vai somente com 5 pedrinhas, do tamanho de uma bolinha de gude. E diz que ele vai com alforje, ele vai ir com mais a funda. A funda é nada mais nada menos que uma cinta de couro. E ele, de repente ele chega até aquele gigante Golias. E diz a palavra: e olhando o filisteu, no versículo 41, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, porque na época todo guerreiro que ia para uma batalha tinha um escudeiro que carregava a espada, o escudo. E o versículo de número 42 vai dizer: e olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era moço, ou seja, jovem, fraco. Ou seja, veja que o escritor foi ali um tanto que coerente com Davi, quando ele diz, ele era moço e ruivo de boa aparência. Ou seja, quando ele moço, ruivo de boa aparência, fraquinho, magrinho, pequeno, mas de boa aparência, ele era ruivo, de olhos azuis. E disse o guerreiro a Davi, o filisteu: sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou a Davi, porque mandaram um guerreiro ver que Davi só vai com o cajado, ele vai com o alforje, e vai com a fundazinha amarrada na cinta, contra aquele guerreiro poderoso, ao qual aqueles homens agora de guerra, né, tantos guerreiros do lado do filisteu olhando, se jubilando pelo seu guerreiro, que ninguém tinha coragem de enfrentar. Agora os guerreiros estão olhando, os guerreiros do povo de Israel, do povo de Saul, dos próprios irmãos
agora do próprio Davi estão do outro lado olhando, porque eles ficavam numa fileira, um de frente ao outro, vendo o que vai dar. Coitado de Davi, o que vai ser dele? O que vai acontecer com ele? Como que aquele gigante vai só esbarrar nele, ele vai cair? Que coragem, que loucura, vamos falar que loucura que esse menino está fazendo. E o versículo de número 43, quando o filisteu amaldiçoa a Davi pelos deuses dele, mas o versículo de número 44 diz assim: disse a Davi, vem a mim e darei, e ele ainda diz, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Ou seja, o gigante entendeu que Davi estava indo contra ele, mas falou assim: viu, a tua carne eu vou aqui dar às aves, ou seja, aos corvos. Quando eu te matar, eu vou deixar ali, não vou nem te enterrar. Ou seja, as bestas do céu é corvo, urubu. E naquele momento, no versículo de número 45, vai dizer: disse Davi, começa agora, depois que Davi escuta o que o guerreiro fala, depois que Davi escuta o que o gigante fala, ele agora vai começar a falar no versículo de número 45, até esse momento ele não falou nada. A última palavra dele foi junto com o rei Davi, com o rei Saul. E aí o versículo número 45, ele vai dizer assim: disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lanças, tu vens a mim com escudo, mesmo sendo guerreiro, treinado de guerra, com experiência, mas eu quero dizer que eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e te ferirei, e tirarei a tua cabeça, e os cadáveres dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, a bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Veja a palavra que Davi diz. Olha, você é guerreiro, com espada, com lança, com escudo, mas ele diz assim: eu vou contra você. Primeiro ele diz, ele exalta o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou em nome do nosso Deus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado, ó Golias. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, e tirarei a tua cabeça. Os cadáveres, agora Davi vai mais além, os cadáveres do arraial dos filisteus, ou seja, ele está dizendo que agora os guerreiros dos filisteus também vai ser entregue nas mãos dele. E a palavra vai dizer que quando o gigante Golias lança-se contra Davi, diz que ele pega uma funda. E ele já tinha decretado que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele coloca aquela pedra e balança. E ele lança. E dá na testa do guerreiro, a ponto de furar o capacete. E ele cair, desmaiado a ponto de não levantar. E a palavra vai dizer que Davi pega a espada e corta a cabeça do gigante. E quando os guerreiros de Israel viram aquilo, criaram coragem e foram para cima dos filisteus. E venceram e mataram a espada, muitos deles. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, veja como foi rejeitado a vida desse jovem. E quanto esse rapaz fez no ministério, como rei, como profeta, porque Davi também foi profeta. Se ele escreve os salmos, e nos salmos tem profecia, ele também foi profeta. E ele fez grandes coisas em nome do Senhor. Ele não podia com aquele guerreiro. Aquele guerreiro, se esbarrasse nele, ele cairia. Mas ele falou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer para você que, ainda que a família possa ter te rejeitado um dia, ainda que a sociedade possa ter te rejeitado um dia, ainda que obreiros da igreja, em algum lugar que você passou, possa ter te rejeitado, olhado para você, ainda que o inimigo, o adversário rejeita você, não te valoriza, mas eu quero dizer que Deus valoriza você. Ainda que a sociedade te rejeite, ainda que você tenha passado por algum casamento, a tua ex-esposa te rejeitou, o teu ex-esposo te rejeitou,
ou um namorado, um noivo te rejeitou, eu quero dizer para você que Deus não te rejeita, Ele está contigo. Aonde você for, você vai com Ele, diz, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Aonde você entrar, você diz, você vai com Ele, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Aonde você pisar a planta dos seus pés, como Ele disse ao próprio Josué, vai nessa tua força, porque eu sou contigo, aleluia. É isso que Deus está falando para mim, para você hoje, eu sou contigo. E esta palavra tem 365 vezes na Bíblia, uma vez por dia, uma para cada dia da semana. Deus está falando para você, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, aleluia. É isso que Deus tem para a tua vida nesta noite. Você pode ter sido rejeitado, você pode ter sido pisoteado, as pessoas podem ter te magoado, você ou teu coração, mas eu quero dizer algo para você hoje. Tem muitas coisas que Deus nunca viu. Tem muitas coisas que Deus nunca viu. Esse maior pastor Silvio, como é que Deus nunca viu, se Ele é Deus? Mas tem algo para a tua vida nesta noite que Ele quer te entregar, que Deus nunca viu. Sabe, aquele milagre que você está querendo? Nesta noite Deus está dizendo assim, não existe um milagre que eu não possa fazer. Deus nunca viu um milagre que Ele não possa fazer para a tua vida, igreja. Sabe aquele problema, aquela dificuldade que você não consegue resolver? Deus está dizendo assim, não existe nenhum problema não existe para mim nenhum problema. Eu nunca vi um problema que eu não possa resolver. Eu posso resolver. Aleluia. Deus também está dizendo assim que Ele nunca viu um Deus maior do que Ele. Porque Deus não olha para cima, Deus olha para baixo. Só nós olhamos para cima porque Deus é superior a nós. Ele não tem ninguém superior a Ele. Ele nunca viu um Deus maior do que Ele. Deus está dizendo para você nesta noite, aleluia, que Ele nunca viu uma doença a qual não possa curar. Não importa a enfermidade, não importa a doença. Ele é o médico dos médicos. Ele é o rei da anatomia humana. A ciência pode dizer que estuda anatomia, mas só Ele pode curar e fazer um milagre em nossas vidas. Deus está dizendo também nesta noite que Ele nunca viu uma porta fechada, a qual Ele não possa abrir, e nem uma porta aberta, a qual Ele não possa fechar, se Ele não quiser, aleluia. Deus está dizendo nesta noite que Ele nunca viu uma macumba que Ele não possa desfazer. Deus está dizendo esta noite que Ele nunca viu um demônio do qual Ele não possa derrubar e mandar voltar de ré para o inferno, porque aqui não é o lugar dele. Se coloque em pé, igreja. Talvez você tenha sido rejeitado um dia e o teu coração esteja ainda magoado, o teu coração ainda esteja triste, abatido. E nesta noite eu gostaria que você coloque a mão no teu coração. Deus quer restaurar pessoas aqui hoje. Deus quer restaurar ministério. Aleluia. Deus quer acerto familiar aqui nesta noite. Deus quer limpar as mágoas, tristeza, início de depressão. Deus quer destruir nesta noite as contendas. Aleluia. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de graça sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Hoje é noite de perdoar e ser perdoado. Deus quer que você saia daqui outra pessoa, uma pessoa renovada, curada, liberta, transformada. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Deus está com você nesta noite, aleluia. Aleluia. No reino de Deus não há culpa que não seja perdoada, não há delito que não seja justificado, não há ninguém que não possa ser irrecuperável. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Aleluia. Deus nesta noite, aleluia, está pronto a ouvir. Ele está enxergando o seu coração nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Não sei qual é. Se Deus trouxe essa palavra nesta noite é porque alguém precisa ser curado. Alguém precisa ser restaurado pela rejeição que teve na sua vida. Ele está contigo nesta noite, Ele está com você.
Ele quer te curar, Ele quer te recuperar, Ele quer te restaurar. Ele tem o melhor para a tua vida, Ele quer que você creia. Se você tem Jesus no coração, você é uma pessoa bem-sucedida. Se você tem Jesus no seu coração, você é uma pessoa próspera. Senhor, a tua palavra foi pregada. Eis aqui os teus filhos, Senhor. Estão aqui